Oi, gente, vou contar para vocês uma história que aconteceu muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Você só deve ter uns 30 anos. E me marcou muito. Toda vez que eu lembro, que eu falo sobre lei de semeadura, tudo aquilo que você semear, você vai colher, eu me lembro dessa história. Eu lembro que certa vez morreu um rapaz aqui perto de casa, sabe? Esse cara era novo. Ele devia ter na época lá uns 28 anos, eu acredito. Se for muito, talvez até mesmo. E ele bebia demais, muito, ele era alcoólatra, bebia pinga mesmo. E certo dia ele morreu, ele passou mal, tal, passaram ele levaram ele para o hospital. E chegando lá, foi chegando, ele morreu. E assim, eu acho que naquela época não tinha tanatopraxia, né? A família é muito simples, sabe? Família carente. Naquela época a vida era muito difícil para todo mundo, custo de vida alto e tal. Então, assim, a impressão que deu é que do jeito que ele morreu, colocaram ele no caixão. Caixão muito simples, sabe? E eu fui nesse velório. E eu nunca fui, gente, num velório tão deprimente igual aquele. Acho que é por isso que ficou marcado por ser muitos anos. Isso ficou marcado em mim. A casa muito simples, naquela época tinha muito fogão a lenha, sabe? Então a casa era de telhado, fogão a lenha, então a casa era toda escura por causa da fumaça. A casa muito simples. E o caixão muito simples, que trem todo. E certo momento, ele começou a saltar uma secreção, sabe? Pelo nariz, começou a soltar, e aquilo tinha um mau cheiro, mas um mau cheiro muito forte. Aí eu sei que alguém, né, minha vizinha tal, providenciou um ventilador, né, para ver se espalhava um pouco daquele mau cheiro e tal. A outra passou a mão no algodão, começou a colocar no algodão dele na boca e tal. E o mau cheiro era horrível, horrível. Eu nunca fui num velório tão assim triste igual daquele rapaz. Nem me recordo o nome dele, sabe? É muito simples a família, muito carente, sabe? Isso era de noite. E tinha uma vizinha minha, também era alcoólatra, sabe? Bebia demais a conta. Desde crianças, né? Que eu me lembro, ela bebia. Mas o interessante desse rapaz, antes de eu falar dessa minha vizinha, é que ele não tinha uma flor no caixão, nenhuma, gente, nenhuma. Do jeito que ele morreu, eles botaram ele naquela urna, assim, eu acho que aquele caixão de indigente, sabe? Aquele mais simples de todos. E ele não tinha nada, não tinha uma flor, não tinha nada, nada, nada. E essa vizinha minha, a certa altura, chegou no velório. E assim, todo mundo ficou reparando o fato, né, de ele ter uma flor, dele estar com mau cheiro, exalando, soltando aquela secreção toda tal. Aí essa vizinha chegou, ela já tinha bebido uns goró. Naquela época tinha muito quintal, né? Não é igual hoje, o pessoal cimenta tudo. Aí ela foi lá no quintal, gente, e passou a mão umas folhas eu não me recordo se era coqueiro ou palmeira, eu não sei. Eu creio que foi palmeira. Pegou lá, né, tal, e colocou em cima dele. E assim, eu fiquei assim, de bobeira, falei, nossa, porque não tinha flor nenhuma, né? Ela ficou compadecida e pegou essas folhas de palmeira e colocou nele. Mas assim, um velório triste, gente, triste, muito triste. Eu acho assim que a pessoa fala assim, morreu, acabou, você já não joga na bala, tudo bem e tal, mas eu acho assim que até na morte você tem que ter dignidade, sabe? Foi muito triste. Nossa, eu fiquei horrorizada com o velório daquele rapaz. E pronto, tal. Passaram-se anos, muitos anos, deve ter passado uns 25 anos. Essa minha vizinha tinha colocado essas folhas de palmeira
que ela é alcoólatra. É muito triste, ela era uma morena tão bonita, sabe? Mas a bebida acabou com ela. Mas ela é uma pessoa bacana. O problema dela era a doença do alcoolismo. Passado muitos anos, essa vizinha também foi a mesma coisa. Adoeceu e morreu. E foram fazer o velório. E assim, também a mesma coisa, o caixão dela muito simples, tal. O velório foi muito curto, se não me engano foi umas 4 horas, a família alegou que aqui a cidade é muito calor, a família alegou o caixão ser muito simples, estavam com medo de, durante o velório, o corpo, né, o caixão desabar que trincou. Então o velório foi curto, 4 horas. E o mais interessante, gente, é que ela também não tinha uma flor no caixão, nenhuma, nem uma flor, nada, nada, nada. Morreu, botaram no caixão. E assim, aqui onde eu moro, todo mundo conhece todo mundo. Eu nasci aqui, cresci aqui, então todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo assim, ficou chocado, porque é muito triste, gente. É muito triste, ela não tinha uma flor, não tinha uma coroa. Aí uma pessoa que é vizinho nosso, que cresceu com a gente, viu aquilo, se compadeceu dela. E foi lá na floricultura e comprou flores e colocou nela. E quando eu vi aquilo, gente, eu me recordei daquele episódio lá de 30 anos atrás, quando ela pegou aquelas folhas de coqueiro, de palmeira, sabe, e colocou naquele rapaz. Aí eu entendi que realmente tudo é semente. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Isso ficou para minha recordação, que aquilo que ela havia semeado anos atrás, ela colheu aquelas flores. Né? Foi muito triste, né? Isso deve ter uns 6 anos já. Ela faleceu, mas isso ficou gravado na minha memória. Isso serve de lição para a gente, de que realmente a lei da semeadura é real. A própria Bíblia diz, não se engane o homem. O que o homem semear, isso ele colherá. E foi o que ela colheu, né? Ela plantou aquelas folhas lá de palmeira, tá? De coqueiro, né? E ela recebeu aquelas flores como uma semente que ela havia plantado. Essa é a minha história. Beijão, fica com Deus.